Eu acho que é um pouco de preconceito do mercado entender a estrutura metálica ou o modular é mais caro. Calma aí, você já estudou até o rejunte, até a limpeza do seu produto num sistema ou outro? Que se você comparar só a estrutura, talvez seja mais cara. Mas o meu pedreiro executa 5 vezes mais rápido do que no convencional. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast, este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e muita sabedoria para a sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Castro e eu estou muito feliz hoje em apresentar esse episódio da segunda temporada. Essa segunda temporada está cheia de novidades incríveis para vocês. Para você que não se inscreveu ainda, curta, se inscreve no nosso canal e ative o sininho. Você vai estar sempre por dentro das principais novidades do empreendedorismo brasileiro. Pessoal, eu queria agradecer hoje a presença aqui do nosso patrocinador, a CMC Modular. Essa empresa que respira inovação. A CMC Modular é uma empresa do Grupo Lafayette, a maior especialista em soluções construtivas industrializadas do Brasil. A fábrica destaca-se pela agilidade na montagem, flexibilidade e inovação em construção modular, em um processo construtivo com muita tecnologia. Acesse agora mesmo o site cmcmodular.com.br e conheça nossas soluções. CMC, a tecnologia que constrói. O convidado de hoje é engenheiro civil, com formação e especialização em gerenciamento de projetos. Ele é empresário, incorporador e CEO da F2 Construtora Incorporadora. E também presidente da Federação Mineira de Tênis. Desenvolveu e construiu um empreendimento que ganhou recentemente o prêmio Top na Sangoban, que é o Alma Maraú, localizado na Península de Maraú, na Bahia. O primeiro condomínio em construção modular do Brasil, utilizando assim a construção modular cheia de tecnologia e inovação. François, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Sinta-se em casa, por favor. Muito obrigado, meu cara. Sempre um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, para quem não te conhece ainda, queria que você nos contasse um pouco aqui da sua trajetória como engenheiro civil e atualmente CEO da F2 Incorporadora, Você tem muitos projetos inovadores, muitos projetos conceituados aqui em Belo Horizonte, em todo o Brasil. Contasse um pouco dessa sua trajetória, suas dificuldades, o que você passou para chegar até aqui hoje com muito sucesso. Bom, eu venho de uma família libanesa, Então, meu pai, meu tio sempre incorporaram a vida toda, há mais de 50 anos no mercado. Então eu nasci com um berço e mamadeira de incorporador, Então isso está no meu DNA, a vida toda sempre projetando estar nesse mercado. Então eu venho de uma família tradicional do mercado imobiliário e a gente, quando instituiu a F2, a gente tinha sempre em mente assim de posicionar uma empresa tecnológica, que estivesse na vanguarda do mercado em termos de inovação e tecnologia. Por isso que a gente constituiu ela independente das empresas familiares, que era uma empresa que já tinha um DNA tecnológico desde o início. Então, eu formei em engenharia na FUMEC, e depois fiz pós-graduação na Dom Cabral, em gestão de projetos, e a F2 sempre com esse DNA. Isso eu acho que vem de mim, assim, e de toda a empresa hoje, de ter uma pegada extremamente tecnológica, de estar sempre buscando no mercado inovações, atento ao que tem de novo no mercado, para que a gente possa, de fato, empregar. E outra característica importante, assim, da F2 é que a gente busca concretizar essas ideias que a gente tem no mercado de tecnologia, ou seja, a gente não fica só numa posição de estudar, de verificar possibilidades, a gente coloca em prática desde o início. Então é uma empresa de 16 anos de mercado. Parabéns. E sempre buscando aí o que há de melhor e mais tecnológico para que a gente possa buscar melhores eficiências na construção, também nos nossos produtos, Nós temos 3 pilares assim na F2 que eu acho importante.
Trabalhamos o residencial de alto padrão em Belo Horizonte, onde a gente permite a personalização do imóvel em planta. A gente vende os imóveis personalizados e com um enxoval completo de armário, mobília, cama e colchão. Muito bom. A gente entende que no mercado existe uma carência muito grande de pensar o imóvel nele 100% montado. E é isso que a gente faz no pilar residencial de alto padrão. A gente tem alguns empreendimentos de hotelaria, né, mais específico com a Cora, parceria com uma das maiores redes do Brasil. E também empreendimentos no litoral brasileiro, como o Alma Maraú, que a gente vai falar um pouco mais dele hoje, que são condomínios residenciais com serviços inspirados em hotelaria. Então, o modelo de negócio também é inovador, além da construção que a gente vai contar um pouquinho aqui. Muito bom. Parabéns aí pela empresa, pelos 16 anos, né? Sucesso. Pegando uma introdução, né? Nós temos aqui hoje o prêmio, né? O prêmio que você ganhou recentemente em São Paulo, né? Nessa semana, o prêmio Top da Saint-Gobain como primeiro lugar, né? Na inovação na construção. E assim, gostaria que você falasse um pouco pra gente hoje sobre o Alma Maraú, né? Esse condomínio que você idealizou num local paradisíaco, né? E como foi, né? A partir da ideia de uma idealização, de visualização no terreno, até concretizar um sonho, né? De estar com ele todo pronto. E assim, para quem conhece de mercado imobiliário, para quem sabe da dificuldade que é você construir um local que às vezes não tem tanta infraestrutura para chegar de material, para até chegar de pessoas, né? A importância de concretizar mesmo o sonho, né? De você chegar, visualizar e depois estar com ele lá pronto para uso. Esse prêmio que a gente ganhou essa semana é um prêmio extremamente gratificante para a gente, que eu acho que é um reconhecimento de um trabalho muito desafiador, assim. Né? Esse prêmio representa o Alma Maraú como a obra mais inovadora e tecnológica do Brasil. A gente está indo para a Grécia, em Atenas, representar o Brasil e apresentar o nosso produto Alma Maraú para o mundo, né? E quem sabe a gente voltar aí com o título mundial como a obra mais inovadora e sustentável do mundo, né? Então, para a gente é uma satisfação, uma gratificação muito grande, porque realmente esse projeto foi extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo muito gostoso de fazer, sabe? A gente, desde o primeiro momento, quando eu cheguei numa praia completamente paradisíaca, com estrada de terra, sem acesso, sem muita infraestrutura, a gente sempre tem um sonho de fazer um empreendimento, né, num local que a gente ama, que a gente adora, mas a gente não tinha estrutura para isso. Então, a escolha da construção modular foi justamente um dos primeiras decisões importantes que a gente tomou para que conseguisse viabilizar um empreendimento num local completamente sem nenhum privilégio de estrutura, de recurso humano, de recurso técnico para se fazer uma obra. Então, a gente resolveu fazer essa obra com a parceria da CMC, uma grande parceira da F2, onde a gente produziu as casas no interior de São Paulo e Mirassol, e com uma distância de mais de 2.000 quilômetros até o canteiro de obra, a gente montou as casas como um Lego, né? Foi um marco da construção também, uma construção, a montagem de 22 casas em 14 dias, né? Então, de fato, só a construção modular que nos proporciona essas vantagens, né? Então, um fator importante também é que nós estamos num local completamente preservado pela natureza, né? Então, por mais que a gente tinha que produzir 40 casas em 24 meses, e a construção modular é o que nos proporciona isso, a gente também precisava impactar o mínimo possível a natureza. Exato. Ora, o meio ambiente, a biodiversidade local, ela chegou muito antes da gente. Então, a maneira como a gente empreende, a maneira como a gente desenvolve os nossos produtos é sempre com muito respeito, muito carinho com o meio ambiente e também com a comunidade que está no local, né? Eu vou falar um pouco mais adiante para a gente estender um pouco esse tema, mas é algo que mais me gratifica, é saber o quanto os nossos empreendimentos da F2 impactam positivamente a comunidade no local. Pegando um gancho, né, disso que você falou, né, sobre o meio ambiente, a construção civil hoje é responsável por quase 50% dos resíduos, né, dos lixos que é produzido aí no mundo, né? Isso é um volume gigante, você pensar isso a nível mundial.
né? E o mundo hoje está muito sensível com essas questões ambientais, né? Hoje o pessoal, né, os investidores principalmente, olham as empresas que estão aí agredindo o meio ambiente e sempre, né, buscam alternativas como essa, né, que você acabou de comentar, utilizando tecnologia, né, da construção modular, com a grande parceira que é a CMC, né, e o mercado imobiliário, após perceber o mal que provoca a natureza durante tanto tempo, né, através da construção, começou a dar atenção a essas práticas, né, socioambientais, né, alinhando crescimento com o caminho mais sustentável, né? E aí que nasce, né? E faz muito sentido a construção modular através de uma construção industrializada, onde você produz, né, igual você comentou, os nossos módulos na fábrica está distante, porque a fábrica está distante, mas o ambiente é controlado. Ou seja, enquanto às vezes uma obra para por causa de chuva, na fábrica a gente está trabalhando. Enquanto às vezes o sol está atrapalhando a produtividade, nós estamos em um ambiente controlado na sombra, trabalhando. Então nós estamos assim, off-site também de pessoas, né? Tirando as pessoas do canteiro de obras, muitas vezes em locais, né, onde não tem assim uma infraestrutura para atender o pessoal, né? E como você enxerga esse cenário, que eu queria te perguntar isso, como você enxerga esse cenário, essa evolução, esse pensamento, né, do mundo para os próximos anos, sobretudo para o mercado imobiliário, onde você atua muito bem, e para os próximos empreendimentos que você vai ter aí, se Deus quiser, no litoral brasileiro. Isso mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, que as empresas, elas saem um pouco do tamanho, o valor dela, do tamanho do VGV ou do tamanho do faturamento, né? A gente sai um pouquinho da esfera financeira no futuro, acho que vem da nossa geração e da geração dos nossos filhos, de entender o valor que tem uma empresa que realmente impacta positivamente uma comunidade, o meio ambiente, né? E a gente tem, historicamente, um mercado que entende de forma competitiva. Se a gente tem um mercado assim voltado mais para finanças, né? Um investimento no meio ambiente, ou seja, para cuidar do meio ambiente, isso vai custar, ou seja, a gente vai gastar mais dinheiro para preservar, para empregar uma tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem uma esfera mais dos ambientalistas, assim, de entender a importância de se preservar o meio ambiente, e eu acho que a união dos dois é que faz a coisa acontecer. Ou seja, a gente tem no Alma Maraú, por exemplo, o case do maior viveiro de preservação ambiental do Brasil. São mais de 7.000 mudas preservadas no próprio terreno, que foram destinadas a um viveiro dentro do empreendimento, e depois eles compõem o paisagismo no próprio empreendimento, ou seja, a gente mantém 100% das espécies nativas aonde ela sempre esteve, talvez de uma forma até mais forte, em função das adubagens, da técnica utilizada ali para a preservação desse meio ambiente. Então, o que a gente tem de lição nisso é que é possível viabilizar uma operação sustentável ao meio ambiente, à comunidade, socioambiental, enfim, tudo isso de forma extremamente viável financeiramente, né? No caso do viveiro do Alma Maraú, onde foi preservado todas as espécies nativas do terreno, a gente, se considerar R$300 por muda, uma muda de espécie qualquer na floricultura, a gente tem 7.000 mudas em torno, acima de 2 milhões preservados, ou seja, a gente deixa de comprar na flora R$2 milhões com as espécies preservadas no próprio local. Isso usar o recurso de forma inteligente. Inteligente, né? Ou seja, a gente passa a ser... Não é que é viável a conta, não. A gente, entre aspas, ganhou dinheiro com a operação, porque a gente deixou de gastar, em vez de passar a máquina por cima, ir lá na flora e replantar tudo de novo. E um aspecto importante do nosso paisagista, né? O Ricardo Cardim, também um paisagista renomado no Brasil, é a importância de utilizar as espécies nativas. Nós estamos num local muito privilegiado, com uma biodiversidade, talvez, se não for a maior do mundo, uma das maiores do mundo, né? Então, o estrangeiro que vem curtir um turismo na Bahia, ele quer ver as espécies nativas, ele não quer ver uma espécie importada que ele vai para a Tailândia e vê a espécie de lá, né? Então, o que a gente representa é a brasilidade, né, em todos os aspectos. Nossos projetos, eles representam o local que a gente está empregando o empreendimento, né? Então, no caso
da sustentabilidade do meio ambiente, assim, a gente tem as espécies nativas que comportam melhor naquele terreno. Ou seja, ele não precisa de tanta água, ele não precisa de consumir, ele não precisa absolutamente nada. Na própria condição climática do terreno e da região, as espécies nativas se comportam muito melhor, com muito menos energia em todas as esferas de água, enfim, necessidade de energia para você cultivar as espécies no terreno. No caso, as nativas, elas já estão acostumadas com o ambiente. Então, mais um fator, além da gente preservar, a gente também só coloca nos empreendimentos as espécies nativas de cada região, porque elas se comportam de uma forma melhor. E isso também vem do aspecto sustentável do nosso paisagismo. Pegando um gancho, né, da construção modular em comparação até mesmo com outras tipos de construções off-site ou até mesmo construções tradicionais, a gente sabe que ambas têm, cada uma de acordo com a localização, você tem aí os prós e contras, né? Você que já construiu com diversos modelos construtivos e também tem muito foco, né, no alto padrão, pela qualidade que você deseja, de acabamento mesmo, qualidade do seu produto, da sua empresa, como você compara, né, assim, as vantagens e até mesmo algumas desvantagens, pode falar abertamente, da construção modular, né, no Brasil, em comparação com outros tipos de construções aí que nós temos? Cara, eu tenho dificuldade de achar desvantagens, sabe? Eu acho que as vantagens são muito superiores a qualquer tipo de desvantagem mesmo, porque esteticamente a gente tem uma liberdade enorme com a estrutura metálica, né? Mesmo que a gente faça uma estrutura mista, faça um modular com alguns elementos para compor a arquitetura, a gente traz qualidade de vida para todos os profissionais que estão inseridos na construção modular, uma vez que off-site você traz o pedreiro, o servente do canteiro de obra para dentro de uma indústria, né, com muito mais qualidade de vida para ele, para assentar o mesmo porcelanato, só que numa cobertura de indústria, numa qualidade muito superior a um canteiro de obra com sol, principalmente na Bahia. Então, assim, são vários fatores com muito mais qualidade. Eu tenho dificuldade realmente de ver alguma desvantagem do sistema construtivo. Acho que no Brasil tudo em termos econômicos pode ser que a gente tenha alguns desafios de viabilizar economicamente o sistema, né? Então, mas mais importante disso tudo, eu acho que é a gente ter um sistema que nos dê condição de produção com alta qualidade, né? Quando a gente compara um sistema industrializado, cortado a laser, com as chapas nas medidas corretas, né, onde a gente pode ter o mesmo acabamento com um corte na mesma medida, repetido em todos os módulos, né, com a mesma medida, elas são exatas na indústria, o que não acontece na construção convencional de concreto armado. Enfim, muitas vezes a gente tem apartamentos e banheiros e suítes, no caso, diferentes, porque o reboco foi executado de forma diferente entre uma unidade e outra. Então, você tem um ganho muito maior em escala de produção em qualidade. Exato. Né? Então, assim, os cortes dos porcelanatos, o assentamento de bancada é o mesmo em todos os módulos. Nas 108 suítes do Alma Maraú, a gente tem o mesmo corte, a mesma bancada, do mesmo tamanho. Ou seja, você não precisa ficar medindo aquele apartamento com aquela bancada, porque o pedreiro fez o reboco um pouquinho mais espesso. Então, assim, a construção molhada, com cimento, a gente entende que ela tem um viés muito mais de artesão, assim, feito à mão, ou seja, nada é perfeito, nenhuma escultura ela vai sair perfeita, e isso que é a graça da arte, mas com construção civil a gente entende que não é tão legal a gente brincar de arte, ou seja, vão ter vários retrabalhos, e na construção off-site, com a modular industrializada, você tem uma precisão muito maior. Eu acho que esse é o fator, talvez um dos mais importantes, porque no final das contas, o cliente vai entrar e vai receber um imóvel de alto padrão e muito bem acabado. Então, realmente são vantagens assim que infinitamente superiores a qualquer tipo de desvantagem. Talvez a desvantagem econômica, o aço um pouco mais caro, a gente tem que se viabilizar. No caso do Alma Maraú, ele se tornou até mais econômico do que a construção convencional,
né? Então a CMC também numa participação muito importante nessa negociação com os grandes players ali de aço, de painéis, como a Saint-Gobain também. Enfim, acho que com um movimento inteligente economicamente, com uma negociação bem feita, eu digo que não tem nenhuma desvantagem perante ao outro modo construtivo convencional. Quando a gente compara assim, né, trazendo para um lado econômico, né, em alguns casos é porque a mão de obra no Brasil, infelizmente, por assim, na construção tradicional ser uma mão de obra desqualificada, ela é muito barata, né? E aí, às vezes, você vai comparar num alto padrão, onde que eu vou ter uma mão de obra de alta qualidade, bem treinada, com uma mão de obra de baixa qualidade, que às vezes nem tem treinamento. Ainda, quando a mão de obra está escassa, quando o mercado está em alta, você acaba, muita gente brinca assim de laceia o funcionário na rua, né? O colaborador na rua, porque está faltando mesmo no mercado. E aí que a gente entra. Quando começa a faltar também a mão de obra, a construção modular acaba sendo muito atrativa, porque nós temos lá, né, na CMC Modular, por exemplo, os colaboradores treinados e prontos para a produção. Você imagina os módulos chegando todo pronto, assim, acabado, com forro, bancada instalada, louças e metais, né? Então, assim, isso nos dá uma condição hidráulica, né? Elétrica, hidráulica toda pronta, torneira instalada. Ela saiu de São Paulo na bancada e ela chegou em Maraú intacta, todo acabado. Então você imagina a facilidade que a gente tem de finalizar essa casa lá, sendo 90% dela chegando pronta, né? E aí que está um grande desafio, assim, quando a gente fala de projeto inovador, Álvaro, a gente tem que estar preparado a fazer algo que olhar para o lado não é a receita, assim, né? A gente não tem a quem olhar. Quem fez uma construção modular com 2.000 quilômetros de distância, um residencial de alto padrão, a gente não tinha como identificar alguém e copiar. Então, foi inovador nesse sentido, né? Não exatamente. Tinha um histórico, né? Foi o primeiro condomínio de construção modular do Brasil. Então o pacto que a gente fez com a CMC foi o seguinte, a gente entende que em termos de engenharia vai funcionar, né? São mais de 30 engenheiros envolvidos no projeto. Aqui eu vou até agradecer o engenheiro Hugo, que participou de tudo, em nome dos engenheiros da CMC também. Mas a gente tinha que estar preparado para fazer um plano A, um plano B e um plano C. Uhum. Ou seja, a gente não sabia que se levasse o primeiro módulo, ele ia soltar a torneira ou o negócio. A gente tinha o cálculo, ou seja, a engenharia nos dava segurança, mas na hora H, como a gente não tinha como ver alguém que fez ou testar, a gente sempre fica na dúvida. E se? Né? Como engenheiro também. Verdade. Então a gente tinha um plano B desenhado, um plano C desenhado com a CMC. No caso, se não chegasse com as torneiras ou o porcelanato com alguma trinca, alguma dificuldade como essa, a gente iria mandar os módulos e fazer o acabamento no local. Uhum. Ou seja, a gente teria uma perda produtiva, mas garantiria a qualidade. E a surpresa não, a confirmação do que a gente sabia, que era o plano A, era chegar tudo intacto. Uhum. E foi o que aconteceu. Muito bom. Nós fizemos 40 casas de alto padrão, grandes, de 4 suítes, 3 suítes, em 24 meses, num terreno de 40 mil metros quadrados, 2 beach clubs, um restaurante, né, uma academia, ou seja, uma estrutura de hotelaria com 40 casas em 24 meses, né, durante 2 anos de pandemia. Uhum. Então não foram anos normais, né? Nós passamos 2 anos com muita dificuldade. De mão de obra, material. Surto e material Mirassol. também, tudo material parou, também, né? Parou tudo. E aí que veio... Preço subindo, você já tinha comprado o aço lá atrás. É isso que eu ia falar. Parou. O remédio da inflação dos últimos 2 anos, que na construção convencional a gente não controla, eu não consigo antecipar a 17ª laje do prédio, a construção modular nos força a comprar tudo antes. Ou seja, 2 anos de inflação maluca que nós tivemos, muito mais alta do que o normal, a gente não tinha nenhum sofrimento, porque a obra estava toda comprada. Exato. Então a gente não teve nenhum impacto assim tão brutal e direto no nosso empreendimento. Então, economicamente, de novo falando, assim, eu acho que é um pouco de preconceito do mercado entender a estrutura metálica ou o modular é mais caro. Calma aí, você já estudou até o rejunte, até a limpeza do seu produto num sistema ou outro, que se você comparar só a estrutura, talvez seja mais cara.
mas o meu pedreiro executa 5 vezes mais rápido do que no convencional. O tempo também, né? O tempo, ou seja, o meu indireto, você tem que ir na última linha. Não dá para comparar 2 sistemas e o mercado fala e por preconceito a gente entende que o sistema é mais caro. Não é mais caro. O Alma-Maraú foi mais barato e melhor do que a construção convencional. Eu teria pego uma inflação incontrolável, sem o controle que nós tivemos. Com certeza. Em 2 anos muito difíceis de pandemia. Então, eu vejo como muito sucesso esse empreendimento mesmo, em todos os sentidos. Né? Uma gratidão grande aí pela CMC, pelo grupo, porque só uma empresa muito comprometida e muito séria e muito eficiente poderia nos entregar um Alma-Maraú assim, com tanta performance e numa condição em meio à pandemia, com dificuldade social generalizada. Né? Então tivemos surto em Mirassol, tivemos surto em Maraú, obra parada 15 dias lá, 15 lá, 15 em Mirassol. Só de surto nós tivemos 15 dias, fora os casos pontuais. Então, cara, para mim foi um sucesso, assim, chegar em 24 meses com 40 casas entregues, um empreendimento referência hoje no Brasil. Isso. Vai começar a operação. E todo mundo fala, tá? Às vezes, a gente estava conversando com o nosso pessoal, né, da filial na Bahia, em Salvador, e eles falaram, não sei o que, o Alma-Maraú. Assim, pessoa de fora, né? Falaram, você conhece o François? Eu tive com o François, você falou, eu tive com o François. Eu falei, eu conheço o François. Mas muito bom. Isso vem do nosso DNA, assim, desde o início, essa pegada de querer fazer algo além, assim, de não se acomodar olhando ao mercado. Eu acho que buscar informação, aprofundar, sabe, e sair um pouco da esfera de preconceito do que nos falaram, é um exercício que a gente faz. Deixa eu entender se isso é viável, né? Deixa eu buscar uma CMC, um Hugo, pessoas técnicas como participaram, para a gente entender se isso é viável ou não. E era viável desde o início, e a gente confirmou a viabilidade dele no final. Então, assim, eu acho que é esse DNA de estar fora da zona de conforto e realmente buscando alternativas e concretizando, assim, não só naquela ideia, tive uma ideia e não sai do lugar. Eu acho que é realmente aprofundar e fazer acontecer. Eu sempre trago aqui para o podcast uma palavra de conhecimento milenar, né? Uma palavra bíblica, né? E hoje eu trouxe aqui uma palavra sobre inovação, porque Jesus foi um homem que promoveu mudanças, foi um homem inovador, né? E em Marcos, capítulo 2, versículo 21, a palavra diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Né? Eu gosto dessa passagem, né, e da passagem que também é anterior nesse capítulo, né, que mostra, né, que todo líder eficiente ele tem que ter uma pegada de inovação. Né? Tem uma história também famosa da esposa, né, que ao cozinhar a carne ela cortava as extremidades e o marido ficou olhando assim aquilo, não entendeu, perguntou para ela por que ela cortava as extremidades, ela falou, porque era assim, eu aprendi com a minha mãe. Foi na mãe, a mãe também falou, cortava as extremidades, aprendi com a minha mãe. Ele foi na avó, que ainda era viva, né? E a avó olhou, riu e falou assim, não, eu cortava porque naquela época a minha panela era pequena, não cabia. Então, assim, a gente, muitas das vezes, a gente vai repetindo hábitos sem pensar em mudar, né? E o porquê que aquilo acontecia, né? Sem pensar no propósito, né? Mas com o tempo, né? Esses hábitos acabam, podem perder a sua utilidade e a gente ter melhores hábitos, né? E nós líderes precisamos ter sabedoria ou perceber o tempo certo de mudar algo. Né? Você acredita que nesse momento, com tanta tecnologia no mundo, né, nos principais setores da economia, vou citar aqui, por exemplo, a agricultura, né, que recentemente houve uma transformação ao introduzir no processo a tecnologia, retirou muita gente do campo. Você acredita que é um caminho também sem volta agora para a construção civil, a gente utilizar cada vez mais tecnologia? E eu não vou falar somente da construção modular como um todo, mas um banheiro pronto, uma fachada em steel frame painelizada. Você acredita que isso veio para ficar mesmo? E a gente como construtor, né, também sou construtor, nós como líderes, nós temos que promover essa mudança nesse tempo? Vou ser um pouco mais direto assim, eu não acredito não, eu tenho absoluta certeza, né? Absoluta certeza que a tecnologia é o maior aliado da eficiência, né? Então, a gente traz a tecnologia para nos
nos proporcionar uma entrega mais qualificada. A questão é a gente entender de todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado, quais a gente realmente consegue empregar. E o exercício que eu faço e que eu indicaria a quem busca esse viés é não se preocupar ter algo perfeito, o mais tecnológico possível é o que eu vou ter, porque é isso que faz sentido. Não. Faça. Começa com uma decisão, traz um tipo de tecnologia, inicia esse processo. Ele não vai ser perfeito, né? Ele não vai te garantir o resultado e a eficiência plena de primeira. É muito importante que você tenha esse desejo, essa vontade de trazer soluções o tempo todo e entendendo até onde você pode ir, né? De repente a gente tem uma tecnologia que vai colocar a casa em 3D já montada, a gente sabe que ela existe hoje, mas hoje a gente não tem condição ainda de empregar e de implantar esse tipo de tecnologia, mas a gente já faz a modular, a gente desenvolveu o bloco F2 para fachadas airadas, a gente tem a fachada painelizada que a CMC também trabalha, né? O próprio Light Steel Frame, que eu acho que é um modelo muito legal para o residencial, né? Porque a próxima pegada na nossa visão... Você consegue adaptar melhor, né? Falou a palavra toda. A próxima pegada do mercado residencial é adaptabilidade. Como que eu adapto? Por que eu faço um apartamento moldado para um comprador? O meu primeiro comprador, ele quer assim, eu faço de cimento, concreto, alvenaria e deixo lá. O segundo e o terceiro morador que vierem depois de 10 anos e 15, largo para lá. O mercado é conservador de construção, a gente não concorda com isso. Ou seja, o Light Steel Frame vai me permitir vender a tipologia e a planta que o primeiro morador quer, mas depois que o segundo ou o terceiro chegar, é muito mais leve e mais fácil transformar. Exatamente. Então a gente adapta o apartamento, né? E aí vem o aspecto de cultura. Nós estamos em BH, em Minas Gerais. O mineiro é um pouco mais conservador, ele quer bater na parede e ver a alvenaria. Ainda é assim. São Paulo já está voando, Brasília, Espírito Santo com muito light steel frame. Então, assim, no caso de Minas Gerais, o mineiro quer bater na parede e ver se tem prego. Eu pergunto assim, quantas vezes você acorda de manhã e bate na parede? Opa, deixa eu bater na parede para ver. Nunca. Ou seja, o steel frame ele tem um conforto termoacústico muito superior à alvenaria. Né? Ele tem capacidade de proporcionar um conforto muito maior. É muito mais gostoso você estar num quarto silencioso, com a temperatura mais adequada, do que ficar batendo nas paredes do prédio todo dia. Muitas vezes paredes que esquentam muito quando estão viradas para o lado da insolação da tarde. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que aí o nosso exercício em Belo Horizonte com os mineiros é o seguinte: através da liberdade, a gente consegue ir mostrando as vantagens do sistema construtivo mais moderno. Então, o que eu faço? O meu cliente pode personalizar a planta. Ele compra em planta e, durante a construção, eu permito ele personalização. Mas, no caminho, eu mostro para ele as qualidades de um sistema e de outro. Quem sabe, a gente consegue demonstrar para que alguns clientes já tomem a decisão do drywall, do light steel frame, ou seja, a gente consegue ter através da liberdade, aos poucos, a desconstrução ou a reconstrução cultural em Minas Gerais. Esse é o nosso exercício. Então, não vamos parar assim. O mercado é conservador, estamos em Minas Gerais. Ah, não, então vamos fazer só alvenaria? Não. Nós temos que encontrar uma solução com conteúdo e informação, demonstrar ao cliente que talvez tenha uma solução melhor. Né? E assim a gente vai empregando. Para quem sabe, em algum momento, a gente conseguir fazer todos os empreendimentos sem alvenaria, cimento, areia, construção molhada, cheia de servente, betoneira, dá até arrepio. Né? Nem fala, François. Isso aí, vou te falar que, né, daqui a pouco eu ainda tenho alguns negócios assim, mas daqui a pouco não vai me pegar mais. Não pega. Porque, assim, o que eu já sofri para trás com isso, né, eu tenho aí 11 anos que eu formei, não tá na hora de mudar, né? Aí algumas pessoas me perguntam assim, mas e aí, vai acabar com servente e pedreiro? Claro que não. Nós só vamos colocar ele para dentro da indústria. Nós só vamos qualificar ele, né? Com muito mais qualidade de vida, com muito mais prazer em trabalhar, com muito mais eficiência.
né, olhando ele 5 anos depois, o quanto ele é melhor de fato, né? Então, enfim, eu acho que esse é o caminho, sem volta. Vocês, né, no Alma Maraú, né, realizaram diversos programas socioambientais muito legais, inclusive o projeto, né, com a conceituadíssima Morena Leite, chefe Morena Leite, do restaurante Escola. Também utilizou construção modular, né, numa pegada ecológica, como você falou, né, onde o método construtivo da CMC, a construção modular off-site, a gente não produz resíduos, né? E evitamos aí muitos desperdícios, até mesmo de água e madeira, que são aí subprodutos, vamos dizer assim, na hora que você está confeccionando uma construção tradicional. Como você enxerga esse movimento, né? Retirando grande parte dos resíduos da obra, eu gostaria que você falasse também dos outros programas que você fez lá, né? Socioambientais, né? Nesse projeto seu e outros projetos que você tem aí também. Isso é algo que mais me motiva e motiva o time da F2, assim. São projetos que a gente olha para trás, entende o legado que a gente está deixando, entende o quanto a gente está impactando positivamente, né? Não só gerando emprego, né? No caso de Maraú, a gente trouxe a dedo a Morena Leite, a chefe Morena Leite, porque por trás dela vem algo extremamente importante, que é o Instituto Capim Santo. Né? Esse instituto, patrocinado pelo Bradesco, por várias outras empresas, ela tem o propósito de treinar chefes e cozinheiros, etc. Ou seja, além de uma chefe renomada, com a gastronomia sofisticada que a gente estava buscando para o Alma, um fator fundamental era a gente montar uma escola de cozinha e proporcionar ao Instituto Capim Santo a plataforma do Alma para se treinar lá dentro. Qual que é a vantagem para a gente? Além de impactar várias pessoas, trazendo muita qualidade de vida, né? Muitas pessoas com uma condição financeira mais baixa na região, sem tanto privilégio como Maraú, a gente começa a integrar um nível de excelência, de gastronomia, de treinamento, que muitas vezes a gente não tem nas cidades e capitais. Então você imagina a qualidade de vida de todos os cozinheiros, de todos os garçons, de todos os colaboradores de uma operação de alimentos e bebidas, de gastronomia dentro do restaurante do Alma, que a gente vai proporcionar com excelência, né? Então essa escola, com a querida Morena Leite, e um dos fatores que ela topou esse projeto é entender que ali existiam empreendedores que têm o desejo e a vontade e a fome de entregar algo além da construção e da casa, com impacto socioambiental. Então, assim, foi por isso que a gente teve tanta liga, tanta conexão, né? Então, a gente vai ter um Alma Maraú by Morena Leite, né? Um restaurante super bacana, mas por trás dele a gente vai ter muita gente sendo capacitada, muitas famílias sendo impactadas, né? E aí a gente começa a fechar o círculo, ou seja, aonde que essas pessoas vão deixar os filhos para estudar? Tá vindo um tanto de gente de Maraú e da região treinar no restaurante, mas e os filhos dela? Então a gente aprovou numa assembleia do condomínio recentemente 3% do faturamento de locação. Todos os proprietários que compraram o Alma, que compram o F2, que compram esse conceito, também retribuindo a comunidade. Então nós vamos financiar professores em 2 escolas locais e proporcionar várias crianças a estudarem sem custo, através de um empreendimento que ele retribui a comunidade. Ou seja, ele fatura, ele tem renda, é importante, mas ele também devolve. Ele também permite 100 crianças estudarem ali na região. Ou seja, o Instituto integrado ao Alma Maraú e também com os filhos dos colaboradores tendo acesso à escola, uma escola na metodologia Waldorf, que é super legal, alemã. Então, assim, isso é o que mais nos move, isso é o que mais faz a diferença na nossa empresa, é olhar para trás e entregar um legado super importante e que realmente cria um impacto, que não é só dizer, olha, eu tenho algo sustentável. Não, eu realmente impacto muita gente com os nossos empreendimentos, né? Não só o meio ambiente, não só a gastronomia com o Instituto Capim Santo e a escola de cozinha,
mas a escola das crianças e até a tartaruga a gente cuida. É muito importante isso, né? Você crescer e contribuir, né? Eu falo que um não pode, né, existir sem o outro. Se você só contribui, você é um hospedeiro. E se você só cresce e não contribui nada com o próximo, com as pessoas ao seu redor, onde você está atuando, aí você é uma parasita. Então é muito importante esse equilíbrio, crescer e contribuir. E cada vez que você mais contribui, mais você vai crescer, porque é a lei do universo, né? Você dá e você recebe. No caso, só complementando, que é curioso, a gente cuida das tartarugas, mas aí é que tá o DNA. É isso que eu acho que tem que as pessoas fazerem também. A gente não é especialista em tartaruga. Comecei a construir, tô lá no Alma, a construção, chega um projeto, Coração da Tartaruga em Maraú. Fala, olha, aqui tem várias tartarugas, elas nascem aqui na praia na frente e tal. Então assim, a gente aprendeu no meio do percurso que a tartaruga, quando ela nasce, ela busca iluminação. E numa atmosfera, num ambiente natural, a luz que ela encontra é a luz do mar, com reflexo das estrelas, da lua. Então ela corre em direção ao mar. Quando você coloca um empreendimento atrás, com uma luz de qualquer jeito, sem pensar, a tartaruga é atraída pela luz dos empreendimentos urbanos, etc. Ou seja, ela caminha contrário ao mar. Então você mata várias tartarugas sem saber. Uhum. Cara, na mesma hora que a gente sabe disso, não tem nenhuma possibilidade da F2 fazer um empreendimento sem proteger as luminárias e ela não causa reflexo à praia. Uhum. Então é o primeiro condomínio do Brasil, isso através do projeto Coração da Tartaruga, nos ensinando a proteger as iluminações todas do Alma Maraú para que as tartarugas, ao nascer, caminhem em direção ao mar. Então são pequenas coisas que não custam absolutamente nada, mas que a gente tem que colocar em prática, né? No grupo F2, eu diria que seria impossível ter uma informação dessa e não ligar para ela e construir de qualquer jeito. Então, imediatamente, a gente mudou o projeto Luminotécnico, a gente colocou iluminação que pudesse proteger e hoje também é um condomínio que cuida da tartaruga também. Parabéns. Trazendo um pouco para o mercado imobiliário em 2023, como você tem visto, né, esse problema do déficit habitacional, que é antigo, e sobretudo que é um item prioritário para a gente resolver, né, e para qualquer governo, né, que sempre investe, né, nunca deixa de lado a habitação. Como você está enxergando esse cenário 2023, onde o pessoal está meio assim ainda, vamos dizer, principalmente o mineiro, né, aguardando algo acontecer? Como você enxerga esse ano? Eu sou muito otimista, assim. A gente tem um DNA, um sangue, uma veia do mercado imobiliário, né? Então, o mercado imobiliário, ele, mesmo num cenário de uma taxa de juro muito alta, talvez sejam as melhores taxas para um financiamento. E quando a gente estava surfando no mercado há 2, 3 anos atrás, com uma taxa de juro talvez historicamente a menor dos últimos anos que a gente já teve, o juro de financiamento e crédito imobiliário, ele não acompanhou essa descida. Ou seja, ele tem um viés de estabilidade, porque ele está num mercado de um ciclo de médio e longo prazo. Muitas vezes eu inicio um projeto e finalizo a construção numa troca de governo. Então, o mercado imobiliário, ele é um grande remédio, né? Porque ele ativa o mercado, ele é uma alavanca da economia, né? Ele movimenta muito a economia, ao mesmo tempo ele tem uma característica de estabilidade. O juro cai, ele não cai tanto, o juro sobe, ele não sobe tanto. Então, como a gente está há 16 anos, a nossa família há mais de 50 no ramo de incorporação imobiliária, eu tenho certeza que a gente tem no mercado imobiliário uma alternativa mais equilibrada, né? De um processo mais constante, né? Então a gente não vai ter a euforia de um juro muito baixo, mas também não vai ter a catástrofe de um juro tão alto. Evidentemente, se a gente estiver num ambiente no macroeconômico de catástrofe, não tem setor que aguente, né? Não tem setor que vá usufruir tanto desse momento, mas a gente também não acredita nesse cenário. Independente do governo, o déficit habitacional ele é muito grande, a gente precisa resolver esse problema macroeconômico
no Brasil, e através de um crédito equilibrado, com perspectivas de médio e longo prazo, a gente vai conseguir produzir. E aí, por outro lado, a gente precisa de empresas com capacidade de produção. Então, não vai atingir o déficit através só do juro, não é o juro que vai resolver. A gente precisa de empresas extremamente capacitadas para produzir o que a gente tem a fazer para ele diminuir um pouco o déficit, né? Muito bom. Conte-nos um pouco, né, sobre outros projetos que você tem na empresa, os seus, né, próximos projetos aí, saindo do papel, como você pode surpreender nos próximos anos, sobretudo na inovação. Bom, a gente está sempre atento ao mercado, né? No caso nosso de hotelaria, você citou o banheiro pronto da CMC, ou seja, a gente fazer uma construção de hotel com alguns equipamentos prontos vão ser já uma alternativa que a gente está conversando e entendendo a viabilidade disso. A gente tem mais um lançamento em Maraú, que é o Alma Aramis, né? O Alma é uma plataforma que a gente desenvolveu com alguns empreendimentos. O próximo vai ser o Alma Aramis também, já com várias lições aprendidas no processo, ou seja, algumas otimizações. E a gente vai fazer mais um lançamento na mesma praia, 1,2 quilômetros para baixo. Então, assim, sempre com uma busca de inovação e de repetição também. Não adianta a gente a cada projeto já buscar algo diferente. Ou seja, a gente vai de forma sustentável, entendendo o que a gente pode pegar de tecnologia, testar e fazer acontecer, né? Então, nesse momento é um momento também de repetição, né? A gente acaba de ganhar o título como a obra mais inovadora e sustentável do Brasil. Vamos tentar buscar o título mundial. Então, talvez para a gente não seja a hora também de ficar buscando mais e mais inovação. A gente precisa repetir, aperfeiçoar, né, para a gente, de forma sustentável e equilibrada, trazer mais tecnologia para o jogo. Mas eu entendo que a gente está realmente na vanguarda da tecnologia com a CMC e a gente espera fazer diversos projetos juntos aí também. Tamo junto. Bom, pegando um pouco sua vida pessoal, você é tenista, né? Então, recentemente você esteve aqui em Belo Horizonte com o espanhol Rafael Nadal e o norueguês Casper Ruud, né, na despedida do ótimo tenista brasileiro, o Bruno Soares. O que o esporte te ensinou que você utiliza hoje no seu ramo de atuação, sobretudo como CEO, como empreendedor, né, e o que pode ensinar sobre empreendedorismo? Cara, o esporte é fundamental. Na infância, na adolescência, acho que todas as etapas da vida. Mas sobretudo o tênis tem algo especial assim, né? Ele tem um viés de um esporte individual e coletivo, que você tem a modalidade simples e a modalidade duplas, mas ele tem uma característica de você tomar decisões a cada ponto. Então você a cada ponto, quando o jogador vai na toalha e volta para o ponto, ele está, na verdade, como um rito, planejando aquele ponto, planejando o que ele fez de replanejando o que ele fez de errado no ponto anterior e planejando o que ele vai fazer no próximo ponto. Mas, sobretudo ao planejamento, muitas vezes o ponto sai diferente do que ele planejou. Então ele tem que ter um nível de adaptação muito alto. Eu acho que o tênis me trouxe uma característica importante, né, de tomar as decisões, mas no planejamento ter o plano A, B e C. Então isso é importante no esporte, importante no tênis, porque ele te dá uma condição de planejamento a todo momento, né, fora a superação, fora aquela vontade de vencer, aquela inquietude, né, que o esporte te traz. Acho que na vida corporativa também a gente tem que ter essa fome, essa vontade de vencer, essa perseverança, né? Não é com qualquer erro que vai derrubar a gente, não é com qualquer notícia ruim que a gente vai ficar frustrado. A gente tem que buscar realmente superar e sair um pouco daquela esfera de só fazer se for perfeito. Não vai ser perfeito, né? A gente sabe disso, então tem que fazer acontecer, tem que tirar a bunda do sofá, a bunda da cadeira e realmente fazer as coisas da melhor forma possível que você possa fazer, né? Então o tênis, ele tem essa característica e, enfim, eu acho extremamente importante. Hoje eu colho vários frutos de ter tido uma vida de infância e de juventude dentro do esporte,
né? E curioso assim também que quando eu parei de jogar, eu resolvi fazer engenharia, né? Então eu tinha que tomar dois caminhos, ou eu ia para a vida mais profissional, ou universidade nos Estados Unidos e ainda continuar no esporte, ou eu já rapidamente investiria no estudo, na engenharia, etc. Então acho que foi uma decisão acertada na época, até porque também eu não seria um Bruno Soares, um Marcelo Melo, um Rafael Nadal, mas optei em seguir a carreira e eu acho que trouxe comigo assim vários benefícios do esporte, né? Entre eles o mais importante de planejar, saber perder e recuperar no dia seguinte. Muito bom. E como faz para as pessoas te acharem nas redes sociais e acompanhar mais seu trabalho? Bom, eu tenho Instagram, François Rame, tenho Twitter também, François Rame, tenho o site, o contato da F2 Incorporadora também. Enfim, estamos super abertos e à disposição para trocas. A gente pensa de uma forma extremamente aberta, então a gente compartilha informação mesmo. A gente não tem preocupação do concorrente ter a nossa informação, muito pelo contrário, a gente compartilha e entende que o máximo de informação que a gente tiver, mais a gente vai colher. Então é a forma que a gente pensa assim, bem aberta e torcendo para que todos tenham sucesso, o concorrente que é parceiro, o fornecedor, seja toda a cadeia. Quanto mais sucesso tiver, mais chance a gente vai ter também. Muito bom. Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado, François, pela sua presença aqui no ProSA Podcast. Foi muito boa essa entrevista, foi muito bom conhecer mais sobre a sua empresa, a F2 Incorporadora, né? O seu projeto em Almo-Maraú e também o pessoal conhecer você como pessoa, como empresário. Foi muito boa a entrevista. Meus parabéns pela entrevista e muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, Álvaro. Sempre um prazer falar com você, com o público. Conte sempre comigo aqui. Grande abraço. Valeu. Valeu.